Hey, yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell you... E aí, galera, tudo bem com vocês? Se você está pensando em vir para a Flórida ou mora aqui e quer a sua tão desejada carteira de motorista, então assista esse vídeo que eu vou te dar muitas dicas sobre isso. E saiba também que se você souber todas as leis de trânsito, ter o inglês intermediário ou saber falar espanhol, você vai se dar muito bem, porque a prova que mais pega é a prova escrita. Já a prova de rua já é bem mais fácil, porque se você dirige no Brasil, você vai conseguir dirigir em qualquer lugar. Antes de conseguir a minha carteira de motorista aqui na Flórida, eu pesquisei muito sobre como eram os testes aqui. E eu percebi que muitas das coisas não são iguais. Algumas sim, outras não. Então eu vou falar aqui sobre a minha experiência, como foi. Primeiramente, você não é obrigado a fazer autoescola. Tem autoescola? Sim, mas a pessoa que for fazer autoescola geralmente é aquelas pessoas que não têm nenhuma noção básica de como dirigir. Mas se você sabe dirigir e você está confiante para fazer os testes, você simplesmente não precisa fazer autoescola, o que é muito bom, você não vai ter gastos com isso. Para fazer o teste, você precisa entrar no site do local onde você pretende fazer e marcar primeiramente a sua prova escrita e depois a sua prova de direção. E lembrando que você vai marcar pelo seu número de telefone. Você não irá conseguir marcar as duas provas com o mesmo número de telefone no mesmo dia. Então, se você pretende fazer as duas provas no mesmo dia, tem um outro número para você colocar e conseguir marcar. Lembrando também que você pode marcar o teste de direção, mas você só vai fazer se você conseguir primeiramente passar na sua prova escrita. Os 4 últimos números do seu telefone vai ser a sua senha de chamada quando você chegar lá para fazer os seus testes. O primeiro teste, que é a prova escrita, você tem 50 questões e você deve acertar 40. Se você errar 11, o teste termina automaticamente. Se você acertar 40, a prova também termina automaticamente. Você não precisa fazer as 50 questões. Na minha opinião, esse é o teste mais difícil, porque se você não tem o inglês fluente e nem sabe falar em espanhol, vai ser muito difícil para você entender uma palavra ou outra. Essa foi a maior dificuldade para mim. E cuidado também para vocês brasileiros que falam português, não têm noção de inglês e que acham que o espanhol vai te ajudar em muita coisa. Cuidado, porque as palavras confundem muito. Eu estudei horrores e ainda vi muitas palavras que eu desconhecia. Você também pode optar por ter um tradutor, mas o que eu acho que pode ser, na verdade, um erro para você. Porque se as pessoas notarem que de alguma forma ele está te passando alguma informação, você simplesmente não poderá ter sua carteira de motorista aqui na Flórida, nunca mais. Então é um risco. Durante a prova, você não poderá usar nenhum tipo de eletrônico. E onde eu fiz não tinha cabine. Então você também não podia ficar olhando para os lados. Você tinha que ficar, olhando para o seu computador e fazendo a sua prova. Interessante ressaltar que em cada computador tinha um telefone, e nesse telefone todas as perguntas e todas as respostas eram ditadas para você. Na minha opinião, eu não achei interessante, porque eu gosto de ter o meu tempo de ler, de entender, de raciocinar. Então, eu simplesmente deixei o telefone em cima do meu colo e comecei a ler, porque é muita pressão, né? Ai, fica falando. Enfim, não sei, mas se você é fluente em inglês e entende tudo, aí já vai de você. Nesse teste, você tem um total de 60 minutos para terminá-lo. Nesta prova escrita, eu passei na minha 3ª vez, muito indignada, porque na minha primeira e na segunda vez eu acertei 39 questões, ou seja, dependia apenas só de uma para mim conseguir passar, então isso me deixou muito frustrada. Na minha 3ª vez eu fui com sangue nos olhos e pensei, não, agora vai. E foi. Eu errei só 4. Então, teve uma diferença aí bem grande de uma prova para outra. Lembrando que os custos são bem variados. Na minha primeira vez eu paguei $6 e alguma coisa. Na minha segunda vez eu paguei $16. E na terceira vez eu paguei $10. Então, assim, eu não entendi muito bem porque variou esses custos, mas eu acho que tudo não passa de uns $50. Então, gente, é muito barato, compensa demais. Mesmo você errando e tentando de novo, compensa. Não é igual ao Brasil, que te roubam e faz você gastar muita grana
e, tipo, não te dá nenhum valor também quando você tá se esforçando e se dedicando àquilo. Então, gente, eu não tinha marcado o meu teste de direção para o mesmo dia, mas assim que eu passei, a atendente me perguntou se eu queria fazer o exame de direção naquele mesmo momento. Eu tinha tempo, então eu fiz. E aí eu esperei só um pouquinho, logo eu fui chamada para fazer o teste de direção. E então, galera, no teste de direção eu passei de primeira. Uhul! Igual eu falei, o que é mais complicado mesmo é a prova escrita. Você tendo noções básicas de trânsito e sendo bom em inglês ou espanhol, você vai se sair muito bem. Sobre o teste de direção, fiquem tranquilos que é a coisa mais fácil e simples do mundo. E eu também tive sorte de ter um avaliador muito legal, muito tranquilo, que me deixou muito tranquila. E eu acho que isso é um ponto forte e muito importante que todo avaliador deveria ter. Quando eu lembro do meu teste de direção no Brasil, com aqueles avaliador com cara de bunda, que quando você entra no carro já te olha com aquela cara assim, tipo, você está pronta para perder sua grana e fazer o seu teste de novo e de novo e de novo? Porque eles te olham com essa intenção, né? Já quer deixar você nervosa, pra você já se ferrar com tudo. Você fica tão nervosa que você esquece o que é volante, o que é retrovisor, o que é cinto de segurança. Enfim, eu acho isso ridículo. No Brasil, eu não me lembro se eu passei na minha terceira ou na quarta vez no meu teste de direção. Mas uma coisa eu me lembro, no meu primeiro teste, eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, com aqueles dois caras que estavam aqui do meu lado, com uma cara mais assustadora, que eu quase atropelei uma moto. No meu primeiro teste, gente, aconteceu isso, vocês acreditam? Sabe, as pessoas lá no Brasil duvidando da sua capacidade, no caso, os avaliadores. E olha aqui onde estou, na Flórida, com a minha driver license. Então, gente, voltando ao assunto de como é o teste de direção, você poderá realizá-lo em seu próprio carro. Ou seja, é muito mais fácil porque você irá saber todos os comandos e não terá dúvida com nada. Ao iniciar o meu teste, eu abri o carro, entreguei a chave para ele entrou, verificou se estava tudo certo, se estava tudo funcionando e então pediu para mim entrar. Quando eu entrei, ele pediu para me pisar no freio, ele estava de fora. E aí ele pediu para me pisar no freio enquanto ele verificava se as luzes estavam funcionando e fez a mesma coisa frente e trás. Depois ele entrou e me deu alguns comandos, fez algumas perguntas, citou algumas situações e o que eu faria nessas situações, já que o carro do qual eu estou dirigindo é automático. Então eu falei tranquilo para ele, ele falou, beleza, então vamos começar. Aí ele falou, você vai, tipo, tudo em inglês, né? Você vai dar uma ré, virar à esquerda, seguir, depois virar à direita. E aí, beleza, eu fui tranquilo e tal. E nessa hora tinha um tanto de gente na rua, gente. Eu pensei, tipo, nossa, logo na minha hora, meu Deus do céu. Porque você começa da onde você estacionou. Ah, e deixa eu te contar também. Minha hosta que dirigiu a gente. E ela que estacionou. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, aonde que ela pôs o carro? E aí eu disfarçada, olhando, procurando, cadê o carro? Aí eu comentei com ele, não me lembro aonde que tá o carro, né? Aí ele pediu, né, pra mim ligar, mas mesmo assim não dava pra ver, porque tinha muito carro. Mas eu sabia mais ou menos, aí eu fui seguindo, aí eu achei, meu Deus, graças a Deus. Eu falei, ali está. Aí beleza, aí a gente foi. E aí voltando aqui. Tinha muita gente na rua, continuei dirigindo, virei à direita e continuei andando. Lá na frente tinha 4 cones, muito estreito. E ele falou assim, beleza, você vai entrar. E aí tava os 2 cones assim, e eu tava vindo aqui. Eu não sabia se era assim ou se eu ia fazer assim. Eu chutei e fui assim, graças a Deus era o jeito certo. E aí tava muito estreito, gente, tipo, muito estreito mesmo. Tão estreito que eu encostei nos cones. Aí eu falei pra ele, né, nossa, estreito demais. Aí ele pegou e falou assim, e não, tranquilo. Tipo assim, sabe, porque ele viu também que o negócio tava estreito. Mas ele falou que eu fui bem. E aí eu fui, dei a ré novamente, saí e continuei andando. E aí a gente andou por um longo caminho, dirigiu, até que a gente chegou numa parte que era uma reta. Nessa reta ele pediu para me parar, e aí a gente fez aquela situação de emergência, de parar rápido.
e ele pediu pra mim acelerar, 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 e quando ele desse o comando, eu ia parar na hora, mas sem machucar ninguém. E aí eu fui, fiz, tanana, puf, parei, ok. E aí nisso, já que era reta, ele já pediu pra me fazer uma ré. E aí eu fui, comecei a fazer a ré de boa, deu tudo certo também. Bora continuar. Continuamos, continuamos, continuamos. E aí a gente chegou num lugar também bem estreito, assim, bem fechadinho, do qual ele pediu pra mim estacionar o carro, entrando assim. Entrou. Nessa hora, ele pediu pra mim fazer os 3 pontos. O que que são os 3 pontos? Você vai, tipo, meio que fazer um U pra voltar pelo mesmo caminho de onde você veio. Então você vai virar, tipo, tudo pra esquerda, depois tudo pra direita, e depois esquerda e vai embora. E isso tudo andando, né, gente? Vai pro lado, volta e foi embora. Beleza, deu certo. E aí a gente voltou pelo mesmo caminho. Chegando lá perto, ele pediu para mim parar o carro num lugar também para estacionar e eu fui e parei. E aí, e nisso tudo, gente, ele sempre conversando comigo, falando de boa, perguntando de onde que eu vim, falando as palavras que ele aprendeu em português. E aí, na hora que a gente chegou lá, ele falou, aprovada. Ai, eu fiquei tão feliz, meu Deus do céu, a melhor coisa do mundo. Gente, ele era muito simpático. Então eu acho que isso deixa a gente muito mais tranquila, sabe? Saber que tem uma pessoa boa que tá lá fazendo só o trabalho dele, mas que também não quer te prejudicar por má intenção. Eu acho isso muito importante. Gente, e importante ressaltar que nos testes não tem baliza. Uhul! Pois é. Na rua, assim, quando você estiver dirigindo de boa, você pode até fazer, mas não tem necessidade, porque a maioria dos lugares tem estacionamento público, eu acho que é suficiente para todos os carros. Então, ou você vai estacionar de frente, ou você vai estacionar de ré. Não precisa fazer baliza. Então, gente, tô feita, porque eu odeio baliza. Os documentos necessários são: todo estrangeiro tem que ter em mãos o seu passaporte e seu visto válido, o Insurance Card, o I-94, outro documento seu com foto, seja a sua driver license do Brasil, qualquer documento seu que você tenha que tenha a sua foto. Também um comprovante de residência aqui dos Estados Unidos. E se você opera assim como eu, leve todos os documentos relacionados ao intercâmbio. Eu aconselho, gente, vocês levar tudo que vocês tenham. Antes de eu sair do Brasil, eu fiz a PID, que é a Carteira Internacional para Dirigir, em outros países. Mas em momento algum, gente, até agora, eles me solicitaram a PID. Lá na hora, eu até ofereci ela e ela me olhou tipo assim, não, isso não. Mas ela quis ver a minha carteira de motorista do Brasil. Mas enfim, mesmo se eu soubesse que eles não iriam pedir, eu teria feito de todo jeito, porque eu sou bem precavida. Então, não gosto de passar perrengue por nada. E eu prefiro tentar fazer tudo antes para não ter nenhum problema depois. Gente, então é isso. Se você passou nos seus 2 testes, no mesmo dia você vai ter a sua driving license em mãos. Na mesma hora, você espera alguns minutos, na verdade. Olha isso, gente, é outro nível aqui, sem comparação com o Brasil. Eu vou deixar aqui na descrição o link do qual eu estudei sobre todas as leis da Flórida. Se vocês tiverem interesse em estar lendo, em estar estudando, é só vocês darem uma pesquisada. Só que infelizmente ele é todo em inglês, mas tradutor existe para isso, né, gente? Então, bora estudar. É bom você também ler em inglês, porque afinal você vai responder todas as questões em inglês. E, gente, eu posso falar que a maioria das coisas que tem lá caiu. Eu espero que ajude vocês também, assim como me ajudou muito. Gente, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, comenta. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa lá que eu vou responder assim que eu puder. Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação, ok? E eu espero muito ter ajudado vocês, porque eu acho que esse é um assunto muito importante para quem tá vindo morar aqui na Flórida. Vejo você no próximo vídeo. Bye, bye!